Que as inteligências artificiais têm nos surpreendido a cada dia, isso não é nenhuma novidade. Mas saber que elas conseguem ler uma imagem e nos dar uma descrição detalhada do conteúdo dessa imagem é algo bem legal. Fala desenvolvedor, bem-vindos à Next Wave, meu nome é Abimael Mendes e hoje nós vamos falar sobre visão com a OpenAI, compreendendo as nossas imagens. Hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente pode repassar uma imagem para o GPT e ele vai analisar essa imagem e nos dar uma descrição detalhada dessa imagem. Tá bem legal o vídeo, então antes da gente iniciar eu gostaria de pedir que se você gostar do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, ajuda bastante a engajar o nosso canal e assim você também ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, bora lá! E a gente pode se perguntar onde que a visão computacional, onde que essa inteligência artificial ela pode ser aplicada. Ela pode ser utilizada em diversos aplicativos, como aplicativos de acessibilidade, onde pessoas que não têm visão podem receber a descrição detalhada de uma imagem. E essa descrição, a gente vai ver dentro do nosso exemplo, que não é uma descrição genérica, uma descrição de uma paisagem em uma floresta, é algo bem detalhado mesmo, explica todos os elementos. Se existe algo que é conhecido, ele vai informar que é algo conhecido, como uma pintura, como um artista, como um cantor. Uma outra aplicação é melhorar a experiência de usuários em redes sociais. Digamos que você posta uma foto, digamos que você vai postar uma foto, na verdade, e a inteligência artificial já pode processar aquela imagem e sugerir um comentário, sugerir uma descrição e sugerir tags para adicionar na descrição daquela imagem. Também pode ser utilizado na agricultura, onde pode ser utilizado no monitoramento das saúdes das plantas, monitorando pragas e assim informando como é que está a saúde da plantação. Falamos das suas aplicações, mas agora vamos falar das suas limitações. Esse modelo ele tem a limitação de não conseguir analisar muito bem imagens médicas mais detalhadas. Então, em casos mais complexos, não é interessante utilizar, porque ele pode incorrer em erros. Na leitura de tomografias, ressonâncias, ele não é muito bacana de ser utilizado. Outro ponto também são textos pequenos. O modelo ele pode ter uma dificuldade em conseguir ler esses textos muito pequenos e assim também interpretar esses textos de forma incorreta. Ele também não consegue interpretar imagens rotacionadas, ou seja, a imagem que você for compartilhar, é bom que ela já tenha um pré-processamento, que ela já esteja na rotação correta. Porque se ela estiver rotacionada, a leitura pode ser totalmente diferente do que contém dentro da imagem. Outro ponto também é a precisão. Esse modelo ele pode gerar descrições imprecisas de imagens muito complexas, também imagens geradas por outra inteligência artificial. Pode acontecer de uma interpretação incorreta desse tipo de imagem. E também imagens que possuem muitos elementos. Isso pode acabar atrapalhando a construção dessa descrição. Para o nosso código de exemplo, eu criei aqui um projeto de uma API e aqui eu criei uma controller chamada Vision Controller. Criei aqui uma action chamada Analyze Image, que vai receber uma question, que é a nossa pergunta, o que a gente quer saber sobre a nossa foto, e a URL da nossa imagem. Nesse exemplo específico, eu estou utilizando através de URL, mas também é possível a gente enviar uma rede bytes, enviar as imagens diretamente no nosso computador para ser analisado. Eu vou utilizar dessa vez através de URL, porque a gente já tem outros tutoriais de análise de imagens que trabalha com o envio de imagens locais. Após isso, eu vou criar aqui uma variável do tipo string, chamada API Key. E aqui a gente vai armazenar a chave da nossa API. Para conseguir essa chave da API, a gente pode vir aqui no site da OpenAI. Aqui a gente vai ter a documentação do Vision, onde a gente consegue ver como que ele funciona, como que a gente consegue criar uma requisição. É interessante vocês darem uma olhada depois. Posso vir aqui na minha conta. É necessário que sua conta tenha um valor de crédito adicionado. Posso vir aqui em Your Profile, vir aqui na parte de User API Keys, e aqui eu posso criar uma nova Secret Key. Aqui eu vou colocar o nome de Vision. Você pode colocar o nome que você desejar para identificar qual é essa chave de API. E aqui em Criar. Pois isso, eu vou copiar aqui a minha chave e vou colar aqui dentro do meu projeto. Obviamente que quando for em um projeto real, você vai armazenar essa chave em um local seguro. Após isso, a gente vai criar o corpo da nossa requisição com as informações que a gente vai repassar para ser analisada pelo modelo de inteligência artificial. Para isso, eu vou criar aqui uma variável chamada request_content, que vai ser igual a um new, vou abrir aqui as chaves, e informar qual vai ser o meu modelo.
o modelo que eu vou estar utilizando nesse momento vai ser o GPT-4o-mini. Você pode utilizar apenas o GPT-4o, você pode utilizar o GPT-4 Turbo, fica de acordo com o que você achar melhor. Faz isso, colocar uma vírgula e criar aqui o corpo da nossa mensagem. Colocar aqui messages, formar que vai ser igual a um novo objeto, uma rede de objetos, colocar aqui dentro um new, informar que o meu role vai ser igual a um user. Aqui a gente vai estar simulando a ação de um usuário. Colocar a vírgula, o meu content vai ser igual também a um new object, uma rede de objetos. Posso colocar aqui novamente um new e vou estar informando qual vai ser esse tipo de informação. O type vai ser igual a um text, que aqui a gente vai repassar a nossa question. Text vai ser igual a nossa question. Então aqui eu vou passar a minha pergunta, o que eu quero saber sobre a imagem, colocar uma vírgula, um novo new, abrir aqui as chaves e informar um outro type. Nesse caso, o type aqui vai ser de image underline URL. Aqui a gente vai estar passando a URL da imagem. Coloca aqui ponto e vírgula e informa que a image URL vai ser igual a um new URL que vai receber, agora sim, a nossa imagem URL. Então, nessa primeira parte aqui, a gente informou que a nossa query vai ser uma query do tipo text, que vai receber a nossa question, a nossa pergunta. E já nessa segunda parte aqui, a gente vai informar que o tipo do arquivo que vai ser enviado vai ser uma imagem URL. E aqui a gente vai enviar a nossa imagem URL. E por fim, colocar aqui um ponto e vírgula e repassar um último parâmetro, que a gente tem o nosso modelo, a nossa mensagem, e aqui a gente vai colocar o nosso max tokens. Qual a quantidade máxima de tokens? Isso vai determinar o tamanho da nossa resposta. Coloquei aqui e para finalizar, a gente fecha aqui com mais uma chave e coloca um ponto e vírgula. Pronto, a nossa requisição já foi criada aqui. Após isso, vamos pular aqui 2 linhas e criar uma variável chamada request_body_JSON. E essa variável ela vai receber a nossa requisição em um formato de JSON. Deixa eu corrigir aqui e request_body_JSON. E para isso, para serializar, a gente vai utilizar um pacote chamado Newton Software. Para isso, quem estiver aqui no Visual Studio pode vir aqui no Manager do NumGet e digitar aqui Newton Software JSON. Aqui vai aparecer o primeiro pacote. Você pode clicar aqui em instalar. Instalou. Após isso, a gente pode fechar. Pode voltar aqui para o nosso código. E aqui a gente pode colocar um JSON convert. Ele já vai adicionar lá em cima o Newton Software. Ponto. Serialize Object. E a gente vai aqui repassar o nosso objeto que a gente criou, que é o Request Content. Após o nosso objeto já está serializado, o corpo da nossa requisição já está serializado, a gente vai colocar aqui um using para poder realizar a nossa requisição. E aqui eu estou utilizando o using para, assim que finalizar a nossa requisição, ser liberado aqui o nosso HTTP Client. Aqui eu vou criar uma variável chamada Client, que vai ter um new HTTP Client. E aqui dentro a gente vai fazer a nossa requisição. Para isso, eu vou colocar aqui o meu client, ponto, default request handler, para adicionar através aqui do ADD a nossa autorização. E aqui dentro eu vou colocar authorization e informar que a nossa autenticação vai ser do tipo beer, dar um espaço e colocar aqui a nossa API Key. Então, adicionando a nossa chave aqui no cabeçalho da nossa requisição, a gente pode partir para a nossa requisição em si. Para isso, eu vou criar aqui uma variável para receber a nossa resposta, que vai ser o response, que vai ser igual a um await, colocar aqui o nosso client, e mandar um post de forma assíncrona. Esse post ele vai conter o seguinte endpoint. Se você for aqui na documentação, na parte do Vision, a gente consegue perceber que o endpoint que ele está utilizando é esse daqui. A gente pode copiar e pode colar ele aqui dentro. Colamos aqui o nosso endpoint. Agora a gente vai repassar algumas informações de configurações e também repassar o nosso conteúdo. Para isso eu coloco aqui uma vírgula, vou quebrar uma linha aqui para ficar melhor a visualização.
E aqui eu vou criar um new string content que vai receber o nosso request body JSON, que é o corpo da nossa mensagem serializado. Aqui a gente vai informar que o nosso encoding vai ser do tipo UTF-8. E aqui a gente vai informar qual o nosso tipo de mídia. Vai ser um application do tipo JSON. Fechar aqui nossos parênteses, colocar um ponto e vírgula. Pronto, vai utilizar este endpoint com essas configurações aqui. Após enviar nossa requisição e receber a nossa resposta, a gente precisa transformar essa resposta em string, para a gente conseguir ler elas. Para isso, a gente vai criar uma variável chamada responseString, que vai receber de forma assíncrona o nosso response.content, conteúdo, e ele vai ler esse conteúdo com o string de forma assíncrona. Pronto, após isso a gente já tem a nossa resposta em formato de string e a gente pode colocar aqui um return, colocar um status code de OK e retornar aqui a nossa string com a nossa resposta. Então, a partir daqui a gente já pode colocar a nossa API para executar. Com a nossa API em execução, a gente pode vir aqui no Vision e aqui colocar a nossa pergunta. O que a gente quer saber da nossa imagem? Para isso eu vou colocar descreva a imagem. Simplesmente isso. Para o nosso exemplo, eu vou estar utilizando essa imagem aqui, vou copiar a URL dela, voltar aqui e colar a URL. Após isso, basta executar e esperar a nossa resposta. Já recebemos aqui nossa resposta e aqui a gente consegue ver o content. Vamos voltar aqui para a imagem. Essa imagem aqui, né, de uma vegetação baixa e uma ponte de madeira. Vamos ver o que ele vai falar aqui para a gente. Ele vai escrever a imagem da seguinte forma: a imagem mostra um caminho de madeira que se estende por um campo verdejante. À esquerda e à direita há uma abundância de grama alta com tons vibrantes de verde. Ao fundo é possível ver algumas árvores e arbustos que acrescentam variedade à paisagem. O céu é amplo e azul, com nuvens leves que flutuam suavemente. A cena transmite uma sensação de tranquilidade e conexão com a natureza. Então a descrição dela é até um pouco mais poética, né? Dá uma descrição detalhada da imagem, diz realmente o que tem dentro da imagem, os elementos, mas um tom bem legal, assim, bem poético, bem interessante. E isso você pode fazer com qualquer imagem que você desejar. Ele vai analisar essa imagem. A gente testou aqui com várias imagens bem legais e ele tem uma assertividade bem interessante. Então, deixa sua imaginação rolar aí, né? Coloca uma imagem bem interessante para testar aqui esse modelo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o like, deixa um comentário também para a gente saber se você gostou, né? E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Eu fico por aqui e até a próxima.